Polêmica, polêmica. Dessa vez aqui, mais um vídeo que um amigo meu me mandou. Ele falou, mano, assista essa bosta. Mano, só por ele ter falado, assiste essa bosta, eu já sei que é polêmica, tá? E não é... Então vamos ver aqui. Draw Mask. Esses jogos têm histórias ruins e vou te provar. Só eu vou te provar em 6 minutos. E ainda vindo do Draw Mask. Cara, ele vai pegar um Dark Souls. Ele vai pegar qualquer narrativa não usual. Ele vai pegar qualquer... Tá, é óbvio que a merda que ele vai falar aqui... Tem Souls aqui é Souls, né? Tá, vamos direto aqui pra não envenenar o pulso e foda-se. Mano, vamos ver as argumentações, porque puta que pariu. Vamos ver, vou te provar que é pesado. Tá, vamos lá. E é o Draw Mask, né? Nosso burrinho favorito. Todo mundo tem um burro de informação. O Purim, falam, o Purim é o meu burro de estimação, tá? Respeito meu burrinho. Fã gigantesco de Dark Souls. Joguei os 3 primeiros, joguei Sekiro, joguei Elden Ring. Antes de mais nada, eu sou um fã gigantesco de Dark Souls. Joguei os 3 primeiros, joguei Sekiro. História boa, aquela que se passa. Ele vai ser o famoso utilitarista da arte, aonde a qualidade... O que eu entendo é a qualidade. É o famoso, é bom porque eu gosto, é ruim porque eu não gosto. Vai ser disso, tá? Foda-se aspecto, gameplay, descobrimento, ação, função. Se esse cara pegar um livro, ele explode. Sekiro, joguei Elden Ring. E eu também não sou um fanboy chato. Eu gosto das mecânicas, eu gosto do tipo de jogo que ele é. Eu também jogo jogos que são Souls-like, Lies of P, Nioh, Timésia. E tendo muito carinho e amor por... Aí ele vai pegar os jogos de transição e vai falar, isso é bom. Jogos Souls-like, eu tenho que falar, a história da maioria deles é uma droga. Inclusive Hollow Knight. Antes de você me apontar um fuzil na minha cabeça, me escuta por um segundo. A minha cabeça idiota funciona da seguinte maneira. Ela divide uma história do jogo em 2 partes. A primeira é a história. Achamos o eu. Cara, se a sua cabeça, você vai provar... é título. Eu sei. Mas tá vendo qual deveria ser? Eu acho ruim. Cara, não funciona pra mim. Acabou. É o vídeo inteiro. Cara, eu gosto de narrativa mais usual. Eu tenho dificuldade de fixação. Eu tenho problema de memória. Eu mesmo. Sim, mas... Você tá dizendo sobre si, não sobre o jogo. A história é o que você joga no jogo. Aos idiotas funciona da seguinte maneira. Ela divide uma história do jogo em 2 partes. A primeira é a história. A história é o que você joga no jogo. É os personagens que você conversa, são os acontecimentos que você vivencia, são as consequências do que você faz. E a outra parte é a lore, é a história do mundo, é a coisa que fica entre as linhas. São acontecimentos que não envolvem diretamente sua aventura ali no momento. E eu preciso dizer uma coisa. Tá errado. Já tá. Não, porque você dividiu o que não deveria ser dividido. A história é tudo. O que a gente pode ter é uma lore mais oculta, mas uma lore menos oculta. Se você tá no mundo, ao você estar no mundo, você faz parte desse mundo. Você pode salvar, você pode ser aquele cara que explora e descobre mais o mundo que você tem que salvar, como você salva o mundo que você não se importa. Se você é uma pessoa que não se importa com o mundo, eu vou salvar o mundo porque é o meu objetivo, é o meu padrão, beleza, mas foda-se esse mundo. E você explora. Breath of the Wild, você pega, que é o aspecto de gameplay. Essa dicotomia de intensidade é o aspecto de gameplay. Porque você pode ser o cara, vou jogar pra fazer lore, fazer check-in. Tá, aonde o botão amarelo tá me levando? Eu vou pra lá. E é aquele mundo que não. Você pode salvar um mundo que você não se importa, ou um mundo que você se importa depois que você explorou esse mundo. Então, na verdade, isso é a função da história, como história, mecânica, ferramenta narrativa e ferramenta de exploração, onde a própria história é uma mecânica. Você pega a própria Dark Souls, onde muitas histórias estão escondidas em itens. Por quê? Porque você está num mundo onde você não entende nada. Se você quer entender, você vai e você acha. Porque você também faz parte ativa da história que você está pensando, caçando. O seu esforço ao jogar, o seu esforço para entender a lore. Então, quando a lore não se faz ativamente, não. É você nivelar a narrativa pelo burro. Lei, então tá querendo dizer que uma história que... Não, é diferente, ô caralho. Tem histórias que querem te fazer entender e tem histórias que quer que você entenda. Tá bom? Me exaltei, foi mal. Coisa muito séria, eu não respeito lores. Por quê? Elas são muito fáceis de fazer. Você pode fazer uma lore muito detalhada sobre como existia talvez um reino que odiava dragões, mas a princesa de algum jeito se apaixona por um dragão, eles têm um filho em segredo, e aí o rei manda um exército enorme matar o dragão, mas aí a princesa dá um discurso de 1 minuto tão bom que ela muda o pensamento de todo mundo e todo mundo começa a amar dragões logo em seguida. É uma lore incrível. Só que se você pegar essa lore e pedir pra alguém fazer um roteiro de algum filme ou outra coisa, ou contar em... Ele errou de novo. Caralho. Vamos lá. Não, a lore... Ai, cara, vamos pra Google. Eu tô cansado. Refere-se a conjunto de histórias, tradições, conhecimentos aos bastidores de um universo ficcional. É um contexto narrativo que dá profundidade, incluindo mitos, regras internas, biografia de personagens. Também pode significar sabedoria popular ou folclore daquele local. Ou seja, a lore é uma composição da história. A lore falta no mundo. Quando a história principal é uma merda, vira uma merda, porque você não vai se sentir instigado. Cara, é bizarro como narrativa é circular, vai se fuder, eu falei disso. Caralho, eu falei disso, mano, vai se fuder, eu falei disso no meu vídeo anterior, no meu vídeo de Chaotic.
foda-se a lore. Esse é o ponto. Não que a lore é muito fácil. Não, é que a lore não é tudo. A lore, vamos dar, o Akifu, Ogreste, a saga do Ogreste, a história do Ogreste é foda pra caralho. Mas ela não existe na história principal. É só um cara doido que tava chorando. Que foi citado 2 vezes em 2 temporadas de 26 episódios com Caos do Ogreste aleatoriamente. Então não se tem a conexão. Então, o problema da lore é quando não se tem uma conexão ativa que faça essa lore virar um mito. Ou seja, essa lore é só informação oculta ou faz parte do mundo. Então o problema está na conexão dessas 2 informações. Cara, que bizarro, velho. Também a narrativa, não tem muito o que querer falar. As técnicas se entrelaçam. Coisa muito séria, eu não respeito lores. Por quê? Elas são muito fáceis de fazer. Você pode fazer uma lore muito detalhada sobre como existia talvez um reino que odiava dragões, mas a princesa de algum jeito se apaixona por um dragão, eles têm um filho em segredo, e aí o rei manda um exército enorme matar o dragão, mas aí a princesa... Aí você tá andando por aí você tá explorando, aí você vê um reino destruído que tinha dragões, ou você vê que o reino agora que você tá, que tem dragões e humanos, e você vai explorando e você acha essa lore. Aonde está o fio narrativo do fio que conecta a lore principal, ou a história principal e a jogatina com isso? Você vai lá e mata um dragão. É isso que é a conexão. Você não respeita uma conexão frágil entre um jogo frágil e uma lore frágil. Dá um discurso de 1 minuto tão bom que ela muda o pensamento de todo mundo e todo mundo começa a amar dragões logo em seguida. É uma lore incrível. Só que se você pegar essa lore e pedir pra alguém fazer um roteiro de algum filme ou outra coisa, ou contar em detalhes, a coisa fica muito mais difícil. Porque é muito fácil você falar tal personagem era assim, tal coisa aconteceu, tudo foi grandioso dessa forma, mas na hora de fazer os detalhes, pode chegar a ser impossível. A princesa teve um filho com um dragão. Como? O reino odiava dragões. Como exatamente? Como tudo isso aconteceu? Ela deu um discurso de 1 minuto. Puta que Oparovski, que merda que ele tá falando. Ele tá colocando histórias de viés de narrativa com lore. A lore é a mítica. Como assim o Saci? Como assim só tinha uma perna? Como assim o Boitatá? Ah! Superman... Como assim? E o Superman voa? Esse vídeo vai ser impossível de terminar. E olha que só tem 6 minutos. Que discurso ela deu? Quando você pega todos esses detalhes, você percebe que é muito difícil fazer uma história coesa, que faça sentido, que supere as expectativas de como essa história foi contada. Porque é muito mais fácil você... Porque não é sobre essa história é um extra. É uma complexação de algo que já existe. Tanto que boa parte da lore em jogo é passável, é pulável. É você sendo um arqueólogo. Então, de novo, se o jogo não é instigante, igual eu falei com o Chaotic, se a história não é instigante para lhe fazer ir atrás da lore, a lore é inútil. Ele está indo com a mesma expectativa. Nossa, tá pior do que eu achei. Ele está indo com a mesma expectativa de lore principal, de história principal pra lore. Por que o pessoal não pega a porra do termo e joga no Google, caralho? Porque tá aqui escrito que é folclore, cacete, folclore, histórias de tradição, conhecimento de bastidor, de um universo ficcional. Se é um conhecimento de bastidor, o que muitas pessoas fazem é: o jogo é uma merda, a história principal é uma merda, e ela melhora um pouquinho quando você pega a lore. Só que se você não tiver instigado pra ir per se, se alguém te contar a lore, igual você pega a lore de The Ring, você pega a lore, a graça está na busca, não na história ativa. E não é à toa que isso mais tem na porra de jogo. Não, meu amigão, a lore não é mecanismo indireto e direto de gameplay. Se você não está instigado para descobrir a lore, você falar que algo aconteceu do que você falar como a coisa aconteceu. Não que eu esteja desmerecendo o lore. Eu tô errado, tá, gente? Eu tô zoando aqui, eu tô exagerando, tá? Desculpa aí, Dalmesc. Desculpa, caralho, tá sendo burro, tem que ser à vontade aqui. Como essa história foi contada. Porque é muito mais fácil você falar que algo aconteceu do que você falar como a coisa aconteceu. Não que eu esteja desmerecendo lores. Elas são importantes, elas são boas pro desenvolvimento do mundo. Mas quando um jogo inteiro se baseia apenas nessa lore grande, extensa e... Que jogo que se baseia nisso? Que jogo se baseia em lore detalhada? Ah, ele vai falar de narrativa oculta! Vamos chegar. Ele citou Undertale, né? Undertale não. Ele citou aqui. Cara, ele confundiu lore. Cadê? Ele citou aqui, cadê? Ele citou? Isso, ele citou. Ele vai pegar lore. Ele vai pegar história não contada ativamente com lore. Ele pegou uma história de mistério e confundiu com lore. Ele pegou uma história fragmentada e confundiu com lore. Ele pegou uma história de difícil absorção, porque ela é espaçada, ela é oculta, ela é para ser descoberta com lore. A lore de um jogo é um extra. Um jogo com uma história fragmentada faz parte, igual um besourinho. Você não tá, eu tô sem memória. Esse é o... Entre 1000 aspas detalhada, o que mais o jogo tem? Em um jogo de história fragmentada, pode ter lore. Aí você vai ter a primeira camada de informação, que é o joguinho lá do besourinho, que eu esqueci o nome, Hollow Knight, né? Tem a primeira lore, que é a lore dele, com os bichinhos lá.
e tem aquele pessoal lá, tem aquele logo lá, aquele local lá que teve uma inundação, tem a própria história da outra idiotinha lá que ganhou lá o joguinho. Então você tem uma lore principal e uma lore secundária. E a história principal. Então são funis. Você tem. Cara, ele tá literal. Ele tá. Misturou os termos. Não tá sabendo se explicar. Na verdade, isso é muito comum o Draw Mask. O Draw Mask. Porra, Draw! Joga no Google, pô. Joguei aqui agora, meu irmão. Ele é o famoso vídeo tirado de cal, sabe? Eu pensei nisso, vou fazer um vídeo. E é aí que vem meu problema com jogos Souls-like, ou jogos que se inspiraram no Souls-like. Geralmente esses jogos não têm uma história boa, porque eles não te contam história nenhuma. Tudo que você faz é ficar andando, vendo... Porque é um jogo, porra. A história... É por isso que a história não é na cara. Te joga no mundo. Ele tá... Caralho, ele tá indo. Fãzinho de The Last of Us pra Dark Souls. Vai se fuder. A história está lá como um extra. Ale, mas eu gosto de história. Pra isso, porra, eu tipo... Tendo mapas maravilhosos, mas tudo que você vê são personagens que falam de maneiras totalmente enigmáticas e que não fazem até muito sentido. Você encontra vários itens que têm descrições meio vagas sobre coisas que você nem sabe, nem entende. Você mata chefes que falam... Puta, nossa, que coisa horrorosa. Tipo, história boa que eu entendo. Mano, a definição dele foi realmente... História boa é a história que eu entendo. Eles não têm história boa porque eu não entendo. O Draw, pra você ler o livro, você tem que abrir o livro, tem que olhar as letras. Às vezes, quando você esquece, você vai ter que ler um pedaço de novo. Cara, ele literal, tem narrativa na cara, tem um narrador, se não tem narrador é ruim. Tipo, caralho, ele tá indo ali... Mano, a porra do Draw, ele joga Genshin, eu tenho certeza. Esse corno aqui, ele joga Genshin. Tenho certeza que esse corno joga Genshin. Ou será que é só publi? Talvez seja só publi. Talvez seja só publi aqui, ó. Não, ele joga Genshin. Ele joga Genshin. Genshin, não, caralho, Genshin... É isso, a história é uma merda, porque é super espaçada, é super difícil de absorver, é super cheia de... Não! Ai, Dark Souls não é Genshin. A história do Genshin só é boa quando te contam, porque ela é mal contada. A história em Dark Souls desses jogos é apenas escondida. Pensa, não é isso, pelo amor de Deus, gente, não me matem. É como se a porra da história fosse um puzzle. Entendeu qual é o ponto? A história é um puzzle. Por isso que tá escondida. Por isso você tem que pegar as informações e você conta essa história. É igual as histórias nas cartas de Yu-Gi-Oh! Entendeu qual é o ponto? Não é, elas não são espaçadas assim porque elas são ruins. Elas são espaçadas aqui porque no fim elas não importam. São também uma ferramenta narrativa para exploração. Falam coisas que você fica, mano, o que você tá falando, seu louco? Não sei, que é o celote, eu tenho bebê no seu colo, maluco do caralho. E aí você zera o jogo e você termina com uma sensação de, ok, o jogo foi divertido, mas não entendi porra nenhuma. O problema é que assim como... Isso, parabéns, essa é a intenção. De você, pra dar replay, pra você pesquisar, pra você ir pra comunidade. Ale, você acha errado, tipo, história resumida? Sei lá, cara, eu acho esquisito, tá? Mas, sei lá. Como tudo na internet, existe muito fanboy e pessoas que são muito defensivas sobre as coisas que eles gostam. Tenho certeza que vai ter muita gente me criticando em rede social ou nos comentários falando coisa como: do que você tá falando, seu idiota? A história do jogo é incrível. E pra essas pessoas eu tenho uma pergunta: você sabe a história porque você jogou o jogo ou porque você viu um vídeo no YouTube? Porque eu duvido muito que a maioria dos jogadores que jogaram esses jogos pegaram cada item, inclusive os mais secretos possíveis, e leram a descrição de cada um deles, abriu uma planilha no Excel e montou a história cronológica do que tava acontecendo. Eu duvido muito. E não é como se eu estivesse criticando você ver a história de um jogo pelo YouTube. Pelo contrário, não tem nada de problema nisso. Tem vários detalhes que... bateu no meu ponto. Eu acho esquisito, tá? Sim. Você achou o jogo divertido sem a lore, sem a história. E adivinha, Dark Souls não tem como você chamar um amigo? Mano, a porra, Isaac, esse jogo aqui, mano, quando o cara não sabe o que ele tá falando é foda. Isaac, jogo. Esse aqui, ó, esse jogo aqui. O cara fez uma corrida ao mundo pra descobrir a lore dessa porra, pra descobrir a história. No mundo real. Talvez, aí eu não sei, porque eu não joguei, eu não sei. Eu tô conjecturando pelos estudos que as pessoas fazem. A lore ser explicada através de vídeo faça parte da mecânica. Ale, e por que pra Genshin isso não vale? O Genshin é um jogo recorrente, que a história tá ao infinito sendo contada. Nunca chegou ao final. O jogo, Dark Souls, tem a historinha fechada. Então, tem um limite pra tudo que você tem que explorar. Tá vendo qual é o ponto? E enquanto no Genshin é apenas injeção de linguiça. E a história tá lá impedindo a porra da gameplay. Ou impedindo você de pegar as gemas. Esse é o ponto. Que você pode deixar passar alguma missão secundária, um personagem que você acabou não conhecendo. Talvez o jogo tenha uma light novel ou um mangá que você nunca ouviu falar, que tem informações que acrescentam no que você presenciou. O problema é, quando a única maneira de você presenciar uma história é porque alguém teve a paciência de, por dias, ler todas as pequenas informações do jogo e fazer em um vídeo de YouTube, dá pra dizer que a história é boa? Ou sim, pelo menos... Sim. Se um mistério for muito difícil, ele não é um bom mistério, né, filha da mãe? Sim. O Domestic, ler é difícil. Pra caralho, pô. Pega alguém que nunca leu um livro. Bota um livro pra ela ler.
Ela vai se fuder. Ela vai terminar uma página, esqueci, e volta. Tá vendo a diferença? Cara, Genshin e Dark Souls, foda-se. Menos bem contada, porque bem contada eu tenho certeza que não é. E sobre ela ser boa, é o que eu falei sobre lore. Geralmente esses jogos são contados por itens. E além de lore ser fácil de ser contada, os desenvolvedores propositalmente deixam lacunas e os fãs, entre aspas, têm que fazer teorias pra encaixar no meio. Vocês estão entendendo um nível de tipo, quê? E eu sempre Pela ambientação, design 3D, beleza, pô. Mas é aquela coisa, às vezes. É porque normalmente a lore tende a ter mais profundidade que muita historiazinha meio bunda contada diretamente, sabe? tive esse pensamento desde E o a própria instigação da procura é mais instigante, gera mais profundidade do que algo contado e narrado. primeiro Dark Souls. Mas um jogo que eu joguei recentemente que me fez ter certeza de que minha opinião possivelmente está certa, pelo menos na minha cabeça, é Nine Sols. Não Souls, Souls. Aquela bola no céu. Se você nunca ouviu falar, Nine Souls é um jogo de Metroidvania com mecânicas de Souls-like, de você morrer, pegar seu loot de volta e melhorar como um jogador, suas próprias habilidades. E também com muito parry. E de primeira você pensa que esse jogo vai ter uma história Souls-like, em que ele não vai te contar nada de nada, os personagens vão falar coisas enigmáticas, só vai ter descrição de itens e você vai zerar o jogo. Cara, é só pegar Celeste, pô. Caralho, eu acertei! Eu falei que ele ia pegar os níveis, ia pegar o nível do meio feito pra ele. Ou seja, só pode existir o que é bom pra ele. Puta que o pariu. Caralho, velho. Tô pegando raiva de Nine Souls porque as maiores atrocidades o pessoal usa essa daí, mano. É aquilo, né? Só existe um arquétipo de jogador e só ele pode existir na face da Terra. Jogo com uma sensação de, zerei o jogo, ele é bom, mas não entendi nada. Mas ele me surpreendeu muito, porque mesmo ele sendo um Souls-like e um Metroidvania, ele tem uma história muito bem contada. A história tem arcos, tem conversas, tem cutscenes, tem momentos, tem escolhas. Claro, no começo você cai de paraquedas. Que ele é um Metroidvania. Ai, caralho. Pô, você nunca viu ninguém reclamando que a história de Castlevania não é... A história de Castlevania é super densa. Você nunca pegou se alguém de Metroid e que a história você não entende. É diferente, pô. A intensidade é diferente é aquilo, pô. Tipo, se o mistério tá muito difícil, ele é ruim. Porque você tá, tipo, no jardim do Éden, e aí numa fábrica de carne humana. Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? E eles falam nomes e termos que você não entende, mas pouco a pouco a história vai te apresentando em detalhes, e quando você chega no meio, você já tá entendendo o que tá acontecendo, por que você tá ali. Não só isso, apresentando o universo desse jeito que você entende o que você tá fazendo, você sente finalmente interesse em ver itens e descrições e diários e... Cara, literal, como o jogo Dark Souls começa, como esses jogos começam, já mostram ativamente como é que é o jogo. Você acha que então ambiente 3D não faz diferença? Você acha então que exploração não faz diferença? Você acha que a escalada e a estrutura e a conexão de habilidades não faz diferença? Acho que só pegar o Elden Ring... Pô, você pegar o Elden Ring, ele é muito mais narrativamente convencional do que o próprio Souls, porque o próprio Demon Souls, estruturalmente. E aí você não jogou. Sim, mas eu peguei isso artigos, tá? Ai, que foda-se. Então dei a porra do artigo, pô. O que eu tô falando aqui é repetindo que artigos revisados, acadêmicos falam. etc. Toda vez que eu ia enfrentar um boss e eu derrotava ele, lembrando que eu sabia quem era esse boss mais ou menos e o que ele tava fazendo e qual era a relação dele com o protagonista, eu abri o, vamos chamar assim, de diário e eu li mais informações, porque eu queria saber mais sobre o chefe, eu queria saber mais sobre o que ele tava fazendo e o que levou a gente a chegar naquele momento. É isso que uma história boa faz, ela te deixa intrigado pra você querer saber mais. E sem dar E a única coisa que a história Dark Souls errou é porque ela não era fácil o suficiente para você ir atrás. Então o problema de Dark Souls não é que ele não te instigou a saber a lore, é porque era muito difícil. Então, no bruto, Draw, você precisa de uma cadeira de rodas, de uma rodinha, por mais tempo do que para um jogo tipo Souls. Porque no final, como eu falei, a história de Dark Souls é um mistério, é um quebra-cabeça. Literal, se você termina o jogo, mano, o que tem de gente falando ativamente, se você tivesse pesquisado um pouquinho, Draw, que terminou o jogo, chegou lá mano, lá no final, mano, eu acho que ele nem zerou o jogo, chegou no final. Por que eu fiz tudo isso? Por que eu tenho que matar esse cara? Eu cheguei aqui no final, não sei porra nenhuma. É porque o Souls foi feito pra você zerar várias vezes. Pronto, falei. Não pra ser uma experiência única, como esse jogo deve ser. Claro que ele tem o quesito de Metroidvania, que isso é verdade, é a mesma coisa de Hades, essas porra. Mas são jogos com intensidades de grau diferentes. Entendeu qual ponto? spoiler, no final eu sabia exatamente quem eu era, o que tava acontecendo, o porquê eu estou ali e por que eu tenho que dar um soco na cara dessa velha filha de uma... Que boss fight incrível e que sensação incrível foi dar um soco na cara dela. Imagina se eu tivesse todo esse sentimento que eu estou tendo agora no momento que eu vi o Gwyn, o último chefe de Dark Souls 1, ou também o último chefe de Hollow Knight. E é claro que a internet, minhas palavras serão contorcidas e está tudo bem, mas eu sei que não são todos os Souls-like que contam história desse jeito. Por exemplo, Lies of P, Timésia ou The Last Hero of Nostalgia. Esse você É porque é o Metroidvania. nunca ouvi falar, né? Mas vários Souls-like sabem contar de Souls-like, se não me a engano. própria história. Não, o Nine Tails, ele é um Metroidvania? É Nine Tails jogo? É ele aqui? Não, é Nine Sols. Nine Sols jogo. Jogo de ação de plataforma desenvolvido. Nine Sols é Metroidvania? Sim, é um Metroidvania. O que é
Metroidvania. Metroidvania é um subgênero de jogo de ação sobre focado em exploração não linear e um grande mapa interconectado em termos de Metroidvania e Castlevania, baseado na busca e habilidade de itens, ou seja, um Metroidvania não é um Souls-like. O que é Souls-like? Baseado em Metroidvania, tá? Souls-like é um subgênero de RPG de ação caracterizado por alta dificuldade de combate estratégico, narrativas ambientais, inspirado na série Dark Souls da From Software. O jogo instila observação de padrão de mundo, gerenciamento de determina, punição a morrer e exploração de mundo interconectado. Claro que isso aqui, pelo amor de Santo Cristo, né? É a visão por IA. Mas só pra mostrar o quanto é óbvio. E tudo que aqui que eu falei é exatamente esse ponto. Metroidvania e Souls-like são coisas diferentes. Mesmo que Souls-like bebeu muito da fonte de Metroidvania, principalmente da exploração. O problema é, Dark Souls começou uma tendência e até mesmo outros jogos que nem são Souls-likes começaram a fazer também. E eu fico feliz que finalmente... O quê? Vai se fuder, vai se fuder, vai se ferrar, jogador medíocre da porra! Você tem uma indústria inteira de narrativa usual! Lança 90 jogos de narrativa constante! Draw Mask, fale um jogo tipo Dark Souls de narrativa, difícil de se entender. Que eu falo 10 de narrativa não usual, narrativa usual. Ah, se fuder, mano. Que ódio dessa porra, sempre meu discurso de imbecil, de quem não consegue enxergar a porra da indústria na frente do nariz, caralho. Do ano, lista de ganhadores. Claro Obscuros, Baldur's Gate, Astro Bot, The Last of Us, It Take-Two, Sekiro, God of War, Overwatch, Legends of Zelda, dá pra você dizer que a história dele é um pouquinho, Dragon Age, The Witcher. Ai, quantos jogos são lançados por ano? 14 mil. Ok. Quantos jogos Double A, Triple A são lançados por ano? Aproximadamente 100. Ai. Quantos quantos Souls-like são lançados por ano? Não tem nem estimativa de tão pouco que lança. E caralho, mano, gente meio estranha, é nojento. Porra, mano, que ódio, meu irmão. Que ódio, velho. Porra, velho. Vem a porra de um cara mainstream que o que mais tem é jogo pra esse corno. Aí você pega qualquer coisa contracultural e diferente, não pode existir. Claro que ele não falou isso, eu sei. Mas porra. Ai, por causa de Dark Souls os jogos estão mudando. Filha de uma puta. Na época onde o que mais tem é tinta amarela. Viado do caralho. Que análise consequencialista de merda. Gente, essa mania tá diminuindo. E por favor, vão jogar Nine Souls. É muito bom esse jogo, velho. E eu vejo vocês na próxima, gente. Falou! Caralho, velho. A dificuldade da lore atrelada... A dificuldade de saber a lore atrelada à dificuldade do mundo. E algo tão básico a porra não pega, porque só pode existir um estilo. Foda-se, você gosta... Eu nunca nem cliquei em Dark Souls, eu não gosto de jogos, caralho! Mas não é difícil você ter sensibilidade artística mínima pra entender proporcionalidade artística, caralho! Ah! Morri. Cara, pelo menos o vídeo ficou pequeno, né? Acho que vai ser o menor vídeo do canal, só dando rage. Só tem idiotice aqui, fazer o que? É a vida, né? Ai, meu Deus, ai. Aí só pra não ficar... só pra não ficar eu cagando em cima da cabeça do Draw Mask, vamos traduzir. Ele queria dizer aqui, ele ainda é bobo. Só que é uma coisa, você falar... Cara, uma coisa é você falar uma burrice, algo limitado, de uma maneira inteligente. Outra coisa é você falar algo burrice com aquela pinta jogada para cima, sabe? É tipo, você tá lá na escola, pensa, aí você vai corrigir o cara que tá fazendo a resposta, fala, tá errado, seu burro, não é assim não, ou, não é assim, caramba. Você pode ser burro, aí você vai assim, não, tá certo. Aí a professora fala, não, tá certo, que tá errado é você. É mais ou menos essa sensação. Que dá, tipo, e eu vou te provar, não ficou só no título pra chamar, não. Ele tentou mesmo. Porra, em 6 minutos, errou em tudo, tá? Em minha defesa, quando eu falei no meu burrinho de estimação, é o Purim, tá? É o Purim. Não é o Draw Mask, não. Não conheço tanto Draw Mask, não. Tá, então vamos lá. Então, pra só não ficar cagando na cabeça dele, vamos então aqui pegar mais ou menos qual é a crítica geral dele, qual é a sensação. Então vou traduzir, né? Vou traduzir o burro. Desculpa, gente, é porque não dá. Acaba. Ele argumenta melhor. Até lá no meu vídeo que eu fiz do cara lá do modo fácil de Souls. É a mesma coisa. Só tire aspecto gameplay para aspecto narrativo. É literal a mesma merda. Primeiro, vamos lá, primeiro erro aqui. Ele confundiu narrativa, história e mecanismo, né?
Basicamente, o que ele falou aqui, na verdade, é narrativa. Como a história é contada. E ele veio com regrinha de livro, página 1 de roteiro, que é chamada de percepção do homem comum. No bruto, uma história boa. Cara, é bizarro. Uma história boa é que eu entendo. Terminei o jogo, não entendi, é culpa minha. Então, se eu fui jogar um jogo, não prestei atenção, é porque o jogo não se fez interessante o suficiente para que eu me interesse. No bruto, o único que pode estar errado nessa sua afirmação é você. E isso fica muito feio, por quê? Então, por que tem tanta gente que gostou? Aí entra o argumento que é o mais filho da puta dele. Ninguém gostou. Todo mundo finge. E isso, cara, no final é um puta de um cala-boca. Porque se o Draw Mask, ao menos, ele achou que é coisa de lore, sei lá, de Undertale, de FNAF, de, sei lá, desses joguinhos aí, joguinho com gameplay meio mais ou menos, sendo que todo vídeo que eu vejo de Dark Souls, todo vídeo que eu vejo de Dark Souls, claro que eu não fui procurar lore, que foda-se, não vou saber a lore, mas os vídeos de Dark Souls que tem mais visualização não são do Pathologic, igual do Pathologic, contando a história. É uma sacanagem aquele vídeo é maravilhoso do Pathologic, é um patrimônio da humanidade, é a sacanagem que ele matou o jogo. É um vídeo tão bom que mata a necessidade do jogo, isso é triste, mas voltando, devaguei, foi mal. Então, a maioria dos jogos é falando da experiência, falando de treta, falando da sensação. O que eu mais vi de gente, joguei, terminei, não entendi nada, e a pessoa gostou. Eu falei, mano, quero jogar de novo. Tadam. Porque e depois, ou seja, ele confundiu narrativa com história. Então ele não entendeu, a história foi mal contada. Não ele, que não estava. Ou seja, é uma história de terror. Ele não gosta de assistir terror. É ruim. Ponto. E outro ponto é a função, que é um jogo, onde ele tem duas camadas. Aonde você nasce, você cai no mundo. O mundo tem tutorial. O mundo tem tinta amarela. O mundo, ele tem. O que o mundo comunica para você? Aí que deveria saber se o jogo é bem contado ou não. O que o mundo comunica para você, como você tem que jogar. O jogo, ele quer ser sutil, mas é que ele quer ser sutil naquele nível que só o desenvolvedor entende, só o desenvolvedor vai entender, só quem fez vai sentir. Aquela arte egoísta feita apenas pro autor, que não tem nenhum problema, eu já falei isso em alguns vídeos, há artes egoístas que às vezes são mais conectivas que muita arte que tenta agradar todo mundo. Mas o que tem no jogo pra gente fazer? Ou seja, ele deu a sensação que o jogo só quer lhe instigar a ir pela história com itemzinho. Cara, e isso é de nível de. Cara, ele não jogou o jogo. Dá essa sensação, tá? Dá essa sensação. Ali, você não jogou, então cala sua boca. Ok, mas quem tá falando aqui não sou eu, é quem jogou de verdade. Pensa que agora eu sou uma matraquinha, um gravador que está falando ativamente o que pessoas gabaritadas falaram. Não acredito em você. Vai lá na minha comunidade ou pesquisa no YouTube. Hollow Knight é Souls-like? Você vai ver um cara formado na porra toda, bom pra porra, pegando livros, pegando teoria dos jogos, pegando os maiores referências para ver se Hollow Knight ele é um Souls-like. Vídeozão da porra. Eu compartilho de vez em quando aqui os meus estudos de games aqui na comunidade do canal. Então não sou eu que tô falando. Então, quem é você? Porra nenhuma, mas eu tô falando aqui. O jogo, ele é de narrativa ambiental. Então ele é um jogo tipo Mario, que você não precisa jogar pela história, ou seja, joga pelo movimento. Mas o ambiente lhe instiga, desde, principalmente Dark Souls 1, pela ambientação, pelo local, pela ruína, pela história, pelos NPC, pela forma que é contada. Então ele é uma história que precisa ser montada por você. Então a narrativa, ela é não intrusiva. É não intrusiva? Deixa eu pesquisar aqui. Narrativa não intrusiva, exatamente. Que é um tipo de narrativa belíssima para jogo. Porque o aspecto gameplay pega esse tipo de narrativa e a eleva. É isso. Então, o que ele tá querendo dizer aqui, assim, ele não entendeu o apelo de Dark Souls, ele não entendeu nem o mesmo apelo de lore, porque vamos pra lore agora. Lore, ele tem a característica de ser o extra. Como eu falo, acho que eu já falei disso, então não vou repetir. A lore, ele é um extra, ele é um agravante, ele é o tempero daquele mundo. Se o mundo já está desgostoso, a lore não vai salvar. Mas às vezes a lore que realmente pode ser muito interessante e por aí vai. O problema que ele falou aqui, vamos pro outro take. Não respeito o lore porque lore é fácil. Mentira. Ele não respeita a lore porque lore é fácil. Não, Drowmask. Porque uma lore boa não é que tem profundidade, não é que tem camada, não é que tem. Se você vai cavando e você vai. Não é o trabalho do fã que faz aquela lore. É o amor que gera pelo jogo. Shadow of the Colossus, por exemplo. Se você pega esses jogos que tem uma lore bem pesada, de lore oculta. O difícil é você fazer que a pessoa ame o jogo. Então é um jogo de duas camadas. E separar a lore do jogo é idiotice, porque os dois foram feitos para funcionar junto. Se o jogo funciona e a lore não, a lore é uma merda, que atrapalha o jogo. Se a lore funciona e o jogo não, a pessoa não vai te instigar. Então o que ele deveria estar argumentando é: Dark Souls não se faz o suficiente
para engajar a pessoa. Aí ele foi lá e espantalhou, que é super feio. O problema de Dark Souls é que, foda-se se o que o Dark Souls faz. Não entendi. Vou desenhar aqui, eu vou ter que desenhar, foi mal. Vou desenhar aqui, um minutinho. Abriu aqui o Photoshop. Nossa, lê desenhos. De novo, tá? Tá, vamos lá. Abriu aqui essa bosta? Bora lá. Vocês estão vendo aqui, né? Vou alinhar aqui para vocês verem. Vamos pensar aqui em narrativa usual, narrativa comum, não que é isso, eles não vão simplificar para história. Temos aqui, então, uma história fácil de se absorver, uma história difícil de se absorver, aqui. Então a gente tem esse degradê aqui, e quanto mais a história vai ficando difícil, a história, e aqui é super fácil. Então vamos dizer aqui que é uma história que é criança, e vamos dizer aqui que aqui é uma história super difícil, super densa. Que é quase, vamos pensar no elitismo, então vamos aqui, vamos dois extremos. Série infantil, peido, cocô, bunda, e série elitista, que é basicamente para você, eu tenho que aprender um novo idioma para ler essa bosta. Vamos dizer que é esse nível aqui. Então, aqui a gente tem uma série fácil, uma série difícil de entender. E como a forma narrativa que ela vai ser contada, vamos pensar que, eu vou pegar um livro de 1900 e 500, onde o português dele é arcaico e a gente não consegue, e vamos pegar uma obra que é miga sua louca, aqui nesse cantinho. Então qual seria o ideal? E o que seria o bom? O meio termo. Porque você consegue, em números gerais, atingir o maior número daqui das pessoas e o maior número aqui das pessoas. Certo? Então é isso que o Dromedario está tentando. Não. Quando ele veio com Nine Sols. Nine Sols é o meio termo, gente. Ele tem uma história legal, ele tem uma história densa, mas não é difícil demais. Porque a argumentação do Dromedario não é que a história e o jogo não fez ele ser instigado. É muito difícil. Tem uma história legal, mas não compensa. É muito difícil. Eu quero, na minha jogatina, na minha simbiose, na minha andada, pegar a narrativa do jogo. Eu não quero ter que me esforçar. Porque eu só quero me esforçar na gameplay. Mas eu ter que me esforçar pra pegar a historinha do mundo, fazer planilhinha. Quem é que faz isso? Às vezes eu aqui, ó. Eu tenho um bloco de notas que eu anoto quase quando eu tô fazendo crítica, quando eu tô anotando. Um monte, tem aqui, ó. Stormhawks, que eu fiz uma crítica de passarinho infantil, 50 mil caracteres. Então, ele se coloca muito com o centro do mundo. E é aqui que fode o Drawmask. Não tá vendo aqui, né? Então, narrativa fácil, narrativa difícil. E o que fode o Drawmask? Isso não existe. Isso não existe. E como é que caralhos vai existir meio se você não tem comparativo? Aqui você sabe que é o meio, né? E agora, me diz, aonde é que tá? Onde é que tá o meio? Vai! Onde é que tá o meio? Me fala! Eu fui pra que lado? Então não existe meio termo. Não existe viés da eficiência nesse tipo de arte aqui. Você pode, porque as técnicas não é qualidade, as técnicas é eficiência da passagem da temática. É igual a narrativa é feita apenas para diminuir o ruído, não apagá-lo, porque é impossível você passar 100% uma ideia da cabeça de uma pessoa para a outra. Se não é assim na linguagem, que as palavras são vivas, imaginem numa arte, que é uma fusão de artes, que é uma fusão de amores, que é uma fusão de linguagens. Então não, vamos ver se você acertou. E tem outro ponto gigantesco de jogos e de arte. Quem disse que quem tá aqui vai querer estar aqui? E quem disse que quem tá aqui vai querer estar aqui? Talvez quem esteja aqui só queira para cá. E quem esteja aqui só queira para cá. Ficou esquisito aqui, foi mal. Ou seja, então vai ter aqui na verdade vai ter como aqui, tudo isso aqui é infinito, vai ter um infinito pra cá, vai ter um infinito pra cá, vai ter um infinito pra cá, vai ter um infinito pra cá. Mano, literal, gente que fala que Souls é difícil, o Souls nos jogos fáceis é zoado. Não, o Souls nos jogos difíceis é zoado por ser fácil. Então o que acaba acontecendo existe jogo difícil de se entender aqui, quando você não sabe ler? Então o que acontece a pessoinha, ela também vai dar a tridimensionalidade para essa reta. Então o que vai acontecer? Depende também dessa pessoinha aqui, tá vendo? Esse cacetinho aqui, esse caralhito voador. Então essa pessoa, nas regras gerais, e se essa pessoa não sabe ler? Não tem uma taxa de absorção. Então ela vai pegar uma obra que tá aqui, ó, que tá longe do meio e vai falar, caraca, que obra difícil. E eu tenho certeza que, cara, você já pegou Shonen, você já pegou obra infanto-juvenil. Por quê? Não existe obra fácil no mundo que uma pessoa que não tem vontade vai entender. Então não existe livro do mundo, do mais fácil que ele seja escrito, se a pessoa não sabe ler. Então, há jogos que são feitos pensando exatamente, e aí que tá a diferença, isso aqui, ó. Então há jogos, mano, eu não quero ter que pegar uma pessoa nesse canto aqui e jogar ela pro meio. Não, ao contrário, não vai ter modo fácil no meu jogo. Meu jogo, ele quer pegar esse tipo específico de jogador. Outro vídeo que eu vou ensinando o meu bebê a gostar de videogames. Tem na comunidade do canal, você procura e eu recomendo direto esse vídeo aqui, tá? Se você não achar por nome, que normalmente é em inglês, acho que é da máquina de dublagem, se não me engano. Pega lá, você vai entender.
Ou seja, isso daqui não faz sentido, porque não existe obra fácil, não existe obra difícil, não existe esse termo. E se existisse, você não saberia qual é a obra, porque estaria limitado no que você consegue ver. Então, se já não existe obra fácil e obra difícil, porque isso é simplesmente uma característica média de percepção, e se existisse, você não conseguiria saber. Você, indivíduo, você poderia até pesquisar, mas ainda no final viria tecnicismo. Então não existe isso. E é um jogo que tem um público específico. E esse público específico, ele tá pegando as técnicas dele e nichando no tipo de característica que ele quer atingir. Então, cara, eu vou perder parte do meu tempo pra tentar pegar o cara que nunca jogou um jogo na vida? Não, acabou. E há jogos que tentam ser isso. E aí a gente entra no que o Dragon Master tentou fazer no final. Ai, o Dark Souls! Ai, meu Deus! Ai, Norman Pig! Dark Souls ele vai influenciar os jogos! Todos os jogos vão ser difíceis! Isso vai fazer com que as pessoas não queiram contar as histórias e só deixem elas de subtexto! Ai, meu Deus! Eu nem preciso dizer quão patético é isso para qualquer um que faz uma análise mínima da indústria. Bom, vamos para livro. Mano, olha livro, porra. Tem gente que não consegue ler livro infanto juvenil porque não tem taxa de afixação, de leitura, caralho. O que é difícil nunca irá pro mainstream. E se for, vai ser fake listado. Porque o ônus comum da mediocridade é igual IA nesse cacete. É um rio que vai por onde tem menos resistência. E o ônus comum vai para esse lado sempre. Por isso que IA é tão lavado, é tão sem alma. Porque ele reflete a mesmidão e a mediocridade da percepção, que é retroalimentada porque só é alimentada ativamente por aquilo que é mais fácil. E todos os aspectos da indústria, da vida e da arte reforçam isso. Então Dark Souls apenas se decidiu ficar aqui. E é só isso. E você, enorme do caralho, é tão egoísta que você tem tudo isso e uma indústria pensada em você e você se sente excluído, porque o jogo é verdadeiramente inclusivo. Vai pra porra! Vai pro quinto dos infernos. Desculpa, tá? Mas é muito... É tipo ensurdecedor, velho. Você vê o cara naquela porra daquela montanha-russa do Bob Esponja e ele... Oh, meu Deus! Puta que o pariu. Ah, então quer dizer que eu vou ser privado da história de Souls? Aqui você sabe qual é o vídeo. Por quê? Ele é muito difícil. Eu queria só ter a história. O que custa fazer um modo cinematográfico? Tinha que ser obrigatório. Aí depois vocês ficam puto quando fala que jogo não é arte, jogo é produto. Vocês que tratam o jogo como produto, caralho. Que essa é a diferença da arte para o produto. Vocês matam a sensação artística, vocês matam a comunicação, a intencionalidade, a função, mesmo que esteja errada. Por isso que uma obra ruim, uma obra que erra, tem valor nesse mundo, no mundo da arte, porque ela comunica alguma coisa, nem que seja o erro. Cara, isso é ensurdecedor. E olha que eu sou um cara que não gosta de jogos, eu tenho que falar uma merda dessa. Olha aqui, você é um cara que não joga nessa porra. Eu jogo Genshin igual o Don Mask, tá? Eu esqueci de avisar. Senão o Paulo vai ficar triste comigo. Que eu jogo Genshin, tá? Eu jogo Genshin. Então não é esse o ponto aqui que eu tô querendo dizer. Porque não há uma necessidade causal entre o burro e a burrice. Então eu, que jogo Genshin, não gosto de jogos, consigo ter essa sensibilidade artística, não tem motivo nenhum pra você não ter. Ah, só que aí precisa estudar, precisa ter uma sensibilidade artística, precisa às vezes ter um convívio na arte. Eu posso não ser fã do jogo, mas eu já fui artista, então isso se torna mais natural, fazer arte, né? Porra, a gente não consegue na escola ensinar os caras a ler e a escrever direito, imagine ter sensibilidade artística. Isso eu entendo. Mas dá. Você só precisa ter uma boa sensibilidade artística em uma área da sua vida pra você estender pra tudo, ok? Além, então quer dizer que não pode criticar a narrativa de Souls. Se você estivesse dentro das críticas de Souls, de verdade, você saberia como é que é feita uma crítica dessa. Porque não existe crítica certa que parte do local errado, caralho. Porque literal, você pegou um jogo aqui, nesse canto aqui, e quis comparar com um jogo que tava nesse canto aqui. Então não importa, a crítica vai ser errada. Você tá comparando uma comédia com um filme de drama. Mas tem filme de drama que tem comédia. Então esse filme de drama tem que ter comédia. Porque eu não gosto só de filme de drama. Ai, cara, generalificação. Ai, como é um ranço nessa... Mercado maldito! É culpa do mercado, da generificação, né? O estruturalismo generificado, ele é uma das maiores bullshits criadas. É necessário, né? Igual a necessidade da palavra. Mas puta que o pariu, o negócio que não faz mais sentido. Ah, se fuder. Faz sentido pro cara que tá fazendo a obra, não pra tu, cacete. Ai, obra pra menina. Ai, shounen, dark shounen.
teoria das formas, filho da puta, isso só faz realmente algum sentido, caralho. Se você assistir uma obra de menina, você automaticamente seu pito sumisse, cacete. Desculpa, agora eu fui pra cá do caralho, tá? Mas as pessoas tratam tipos de que são facilitadores de passagem de informação como regrinhas absolutas. Por isso que eu tenho um ranço de quem vai ler a primeira página dos livros. Sumário, o leitor de sumário. Tem um ódio desse filho da puta. Porque ele lê um livro e acha que já sabe o mundo, né? É efeito Danny Kruger e foda-se. Então, o ponto é esse. Se você vai criticar Dark Souls, você tem que criticar com base no que a obra quer fazer. E você não conseguiu fazer isso. Você foi pra Nine Souls, que eu tô pegando ranço dessa obra. É obra medíocre, pros nomes achar que gosta de alguma coisa. Tadinho dessa obra. Tadinho, entendeu? É a mesma porra que o Gaveta falou lá. Ai, eu quero que a... Porra, mano. Ai, caralho, tadinho. O Gaveta é o meu burrinho de estimação. Ele fala muita merda. Mas se o Link pode falar merda, o Gaveta também pode. Mas o Link é inteligente do Seijinho na mameta, sim. Mas temos que ser inclusivo. Espaço pros burros. Ele falando lá. Ô, seu Kojima, vem cá. Mas você quer que todo mundo tenha a mesma experiência, mas as pessoas não são iguais. Eu sou velho. Ter a mesma experiência não é ser a mesma pessoa. Tipo, e alguém que, tipo, que não sabe. Meu Deus do céu, caralho. A mesma experiência e o que te torna você é porque o mundo é livre em um jogo. De linha cronológica. Vamos pensar quem é mais experiência única. Dark Souls, sem modo fácil, sem modo difícil. Ou God of War, sem a seleção de dificuldade. Qual dos jogos é mais único? É mais você decide. Ah, o jogo linear não é o jogo linear. É o jogo linear. Aí esse jogo linear, quem decide pra onde você vai é o... Então qual jogo tá mais adaptável a você? Tatuns, né? E pior ainda se você tirar o aspecto de up, né? Porra, você tira seleção de nível e up. Pô, o que mais tem a gente passando no Dark Souls, tem upar um build esquisita. Então Dark Souls, aonde você faz a sua individualidade? No caminho... Uou! O que é que fica mais fácil? Farma, caralho. É bizarro. JRPG e RPG com o pessoal. Eu sou o cara que jogava Mario quando era criança. E antes de eu ir pra uma fase que eu nem sabia como é que era, eu voltava na fase 1 e fazia ela 15 vezes pra farmar 15 vidas em Mario. Era o que eu fazia. É aí que nasce a individualidade. E é aí que nasce a sua vida. Tá vendo qual o ponto? E é bizarro você ter que explicar isso pra gente adulta. Que diz que joga. Aqui é uma puxada de orelha pro Gaveta e pro Draumask. Sabe o que é foda, Draumask? Tu vai trazer uma ronda de filha da puta pro Genshin. Porque eu acho que você citaria Genshin nesse problema aqui. Porque o Genshin é a síntese de uma história mal contada. E não tem um fã de Genshin que gosta minimamente de lore que fala isso. Ah, Lê, você não vê a lore. Verdade, eu não vejo a lore, mas ultimamente eu tenho visto a lore, tá? Principalmente dos personagens e tá legal pra caralho. Porra, nossa, velho, caralho, mano. A história do Varka, vocês pegaram a história do Varka? A orientação. Eu fui jogar numa conta que eu não tinha o Varka, eu vi onde tava a espada dele, foda pra caralho. A orientação dos baús alinhados aos puzzles, alinhados à orientação de exploração. Ou seja, se você for jogando o jogo, você vai pegando os puzzles, você vai pegando tudo certinho. Porra, o jogo tá melhorando pra caralho. O problema é, um pedaço do jogo é bom e as histórias secundárias são uma merda, feita com cu. E tem jogo de JRPG e de RPG que a história principal é do caralho e as submissões são do mais caralhudas ainda. Tá vendo qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? O problema é que o pessoal sabe o que o pessoal vai fazer, vai falar que você tem acessibilidade artística merda porque tu gosta de Genshin, caralho. Olha que merda. Mano, você podia ter citado, ó, Genshin tem um pouquinho disso aqui também, de uma historiazinha mal contada. Mas não, o vídeo não serve pra porra nenhuma. Caralho, mas eu me exaltei pra cacete, né? Foi mal, gente. É porque realmente irrita, tá? É o mesmo vídeo agora, só que feito da forma mais burra e limitada possível. Tadinho, mano. Tadinho, meu caralho, tá? Ele não é o Purinho. Se fosse o Purinho, passava pano. Se fosse o Gaveta, passa pano. Se for só ir lá no meu X que eu dou umas passadas de pano pro Gaveta. O problema é quando falar muita merda, tem que ser puxado de pano. Aí vamos pro argumento máximo da cortadolândia dos normes. Ai, quer dizer que eu sou obrigado a gostar. Pede reembolso. Mas eu não posso pedir reembolso. Dá pra alguém, vende pra alguém o jogo. Porque o mundo não foi feito 100% pra você. Ai, inclusividade. Ai, gestão. Ai, acessibilidade. Pros outros, pra você não, filho da... Se eu fosse a From Software, eu colocaria um modo fácil, um reconhecimento facial e exigindo neurodivergência. Só pra provocar. Porque tem gente que não tem braço e não tem mão jogando essa porra desse jogo. Ah, então quer
quer dizer que pra você jogar o jogo você tem que ser incrível, você tem que ser maravilhoso, você tem que jogar muito bem pra poder experienciar o jogo. Sim, pra esse jogo. É como se tivesse toda uma indústria feita pra você. Não é filha da puta. Se o mundo inteiro não é feito pra você, o mundo não vale mais a pena ser existido, né? Porque esse é o paradoxo da acessibilidade. É o paradoxo para todos. Que às vezes, quando o mundo é feito para todos, é onde você exclui a maior quantidade de pessoas. É chamado de paradoxo do cockpit. Onde o cockpit médio não era confortável, nem cabia nenhum dos pilotos. Então é isso quando a gente fala de uma obra de nicho. Uma obra que ela é pensada. Ela é uma obra que ela vai estar numa linguagem diferente. Ah, eu falei linguagem, tem a porra do cara do Undertale que não quis traduzir. Não é isso, cara! Não é isso não, porra! Não é linguagem de comunicação, é a linguagem das formas, da arte, tá? Tá bom? É isso que eu tô querendo dizer. Da comunicação daquilo que eu quero contar e daqueles que estão predispostos. Então vamos dizer que, pra quem gostar de Dark Souls, tem que ser meio psicopático e querer gostar. Seja aquele cara que só quer o desafio, ou seja aquele cara que quer se sentir o Indiana Jones de aventureiro arqueólogo. Porque se existe o arqueólogo, esse é o problema do pessoal medíocre. Ele limita as pessoas à sua mediocridade. E é isso que é o Don Mask. Eu não faço, então ninguém faz. Isso é bizarro. Tem gente doida nesse mundo. Presente. E tem muito mais maluco nessa porra desse mundo que quer coisa loucura, tá bom? Esse é o problema do norme. Tá tão acostumado a normidão, tá tão acostumado a ser o centro, tá tão acostumado a ser comum, que vê algo minimamente excêntrico e pensa, é impossível isso existir, porque não tá no maior arcabouço que eu consigo colocar as mãos. Tá difícil demais, logo é ruim, porque uma história boa é aquela que se conta, não é aquela que se sente, mas